Finalmente a data FIFA acabou e a gente vai ter novamente jogos do São Paulo Futebol Clube pra gente acompanhar, a gente se alegrar e a gente passar raiva, né, pessoal? Eu confesso que eu tava com saudades aí de assistir nosso São Paulo Futebol Clube jogando, mas eu espero que esse retorno aí me traga muita alegria, não só pra mim, mas pra todos os tricolores também, né? Mas antes da gente começar aqui a falar sobre esse jogaço que vai ter no Brinco de Ouro da Princesa lá em Campinas, deixa seu like, se inscreve no canal, você já sabe, né? Todo o protocolo chato de pedir pra você se inscrever, pedir pra você comentar nos vídeos, deixar as suas impressões aqui, o que você espera do jogo. O espaço aqui é pra vocês também, né, pessoal? Então vamos lá. São Paulo tá voltando a campo agora contra o Vasco da Gama, vai jogar lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, porque o gramado do Morumbi está sendo trocado devido à quantidade de shows que teve aí de Bruno Mars, né? O artista veio aqui no Morumbi, a galera foi lá, curtiu o show por vários e vários dias. E a gente tá jogando fora de casa por conta dessa besteira que a nossa diretoria fez de vender o mando de campo, né? Mas vamos pensar pro seguinte, o São Paulo, devido a essas besteiras que nossa diretoria vem fazendo há anos e anos, agora tá todo endividado e realmente precisa vender o espaço do estádio para eventos, pra gente poder cobrir um pouco dessa dívida aí que tá beirando seus 700, 800 milhões, né? Então qualquer dinheiro que entre ainda, mais o aluguel do Morumbi é um aluguel caro, é muito bom pro clube aí para poder se reestruturar, ainda mais que ano que vem a gente tem um famigerado teto de gastos aí, né? Que a gente vai ter, ó, tô até com medo de falar disso daí, 350 milhões apenas para investir em todo o departamento de futebol, né? Isso incluindo salários, incluindo profissionais que não são os jogadores, né? Alimentação, tudo que envolve o time de futebol. Mas a gente não tem muito o que fazer agora, Bom, a gente não vai mais poder cantar por um tempo, não aluga o estádio, né? A gente tá alugando o estádio para poder jogar. Mas é isso aí, né, pessoal? A gente que já foi exemplo aí de gestão, de modelo para os outros clubes, né? Hoje em dia a gente tá tentando recuperar os nossos tempos de glórias, né? E infelizmente aí vai demorar um tempinho para o São Paulo poder voltar ao maior patamar aqui do futebol brasileiro e ser um dos maiores protagonistas, né? Quer dizer, maior dos protagonistas a gente já é por conta da nossa história, mas a gente hoje, o nosso momento não é dos melhores. Vamos falar do jogo. O São Paulo vai a campo hoje provavelmente com a formação clássica, né, que o Zubeldia gosta, eu detesto particularmente, né, o 4-2-4, com Rafael, Rafinha, Sabino, Alan Franco e o Wellington. O Sabino vai ter uma oportunidade aí, porque o Arboleda tá suspenso, né, então ele vai estar abraçando, ele deu uma entrevista pro Globo Esporte, falando que tá feliz de ter essa oportunidade para poder jogar, né, então eu espero aí que esse jogador aí que... Eu confesso que na época que teve aquele problema logo no início do trabalho do Zubeldia, que o Sabino teve um problema com a comissão técnica ali, se esquentou, se encrespou, na verdade, com o auxiliar do Zubeldia porque ele não queria se aquecer para entrar em campo. Depois ele mostrou que ele é um bom jogador, cara, um bom jogador aí pra ser até titular mesmo, se conseguir uma sequência de partidas. Acho que o Sabino tem tudo pra ser um titular futuramente no São Paulo. Logicamente, eu prefiro Arboleda e Alan Franco, mas num esquema de 3 zagueiros, que é o que eu acho que o São Paulo deveria fazer, o Sabino pra mim seria titular. Aí depois no meio campo a gente vai ter Luiz Gustavo e Marcos Antônio, porque o Bobadilla tá com a seleção do Paraguai, né? Tem jogado muito bem na seleção paraguaia, o Bobadilla, e tá fora desse jogo contra o Vasco da Gama. Então a gente vai com o Marcos Antônio. Acho que o Marcos Antônio também é um bom jogador, né? Vai ter mais oportunidades agora, acredito eu, depois dessas eliminações que a gente teve, né? Eu acredito que o Zubeldia deva testar aí outras peças para ver o que ele pode aproveitar, quem é o elenco que vai poder ficar para 2025, com quem ele quer contar, quem ele quer dispensar, porque a gente vai ter que ter uma lista de dispensa e vocês sabem disso, porque o nosso momento não é bom financeiramente. Então tem muitos jogadores aí recebendo altos salários e entregando pouco, né? Começa por aí. Sem contar o que não vem entregando em campo, né? O São Paulo tá aí na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, mas fazendo muita força aí pra não ir pra Libertadores do ano que vem, do jeito que vem jogando mal. Mas eu acho que o São Paulo tem tudo pra se recuperar aí. E você, o que você acha? Acha que o São Paulo pode se recuperar? Deixa aí nos seus comentários. E no ataque, pessoal, a gente vai ter os 4 jogadores de frente ali: Lucas, Luciano, Wellington Rato e Caleri.
O Luciano provavelmente vai jogar ali pelo meio-campo e o Lucas pela esquerda. Eu sei que eu fiquei aqui falando muitas vezes que eu queria ver o Lucas mais centralizado, até por conta da idade dele, que ele já tem uma idade um pouco mais alta, né? Não é aquele ponta mais veloz. Mas desses últimos jogos, eu tenho gostado do Lucas atuando pela esquerda. Não acho que o Luciano é um jogador que deva atuar no meio-campo, ainda acredito que ele tinha que estar no ataque e o São Paulo ia atrás do meio-campo. E falando em meio campo, né, teve a entrevista do Galopo, né, gerou muita polêmica aí, o pessoal já, os emocionados aí falando que ele queria queimar o Zubeldia e tudo mais, eu não entendi dessa forma. O Muricy Ramalho, ele falava que gostava quando o jogador ficava incomodado de não entrar em campo. E o Galopo meteu as caras aí, falou que queria jogar, que não estava tendo oportunidades, né, de poder mostrar um bom futebol, porque ele precisa de uma sequência. Eu acho interessante quando o jogador faz isso. Não sei se era o melhor momento, porque o São Paulo hoje vive uma turbulência aí, né, no Campeonato Brasileiro. A gente teve as desclassificações nas últimas partidas nas Copas Libertadores e Copa do Brasil, mas o Galopo colocou a cara a tapa aí, bateu o pau na mesa e falou: eu quero jogar. Agora vamos ver se o Zubeldia vai atender o jogador, né? Eu acredito que o Galopo é um jogador que ele é importante pro São Paulo. Eu acho que ele, ainda mais primeiro porque ele é caro. Foi um jogador muito caro que a gente pagou aí no passe dele para ele vir pro São Paulo. E posteriormente aí ele teve uma boa temporada ali em 2023 com o Rogério Ceni. Depois teve aquela lesão muito grave, ficou sem jogar por um tempão, retomou os gramados agora no começo de 2024 e amargou aí maus momentos aí, né? Não teve um bom desempenho como foi no ano passado. Mas eu acho que ele, se tiver uma sequência, ele pode ser um jogador importante ainda pro São Paulo, mas eu acredito que jogando no ataque. Acho que o Zubeldia tinha que alterar essa formação de 4-2-4, dar mais chance para jogadores como o Galopo, como o próprio Sabino, que tá no banco, acho um bom jogador. O William Gomes é um jogador que eu acho muito interessante, o São Paulo tem que fazer dinheiro com esse menino, e para fazer dinheiro ele precisa entrar em campo para mostrar o futebol dele, né? Então eu acho que o Zubeldia tinha que mudar esse esquema tático que ele vem teimando em jogar em 4-2-4 e tudo mais, e dar oportunidade para esses jogadores, até porque tem muito jogador aí que hoje, infelizmente, tá jogando com um nome. Jogadores que eu gosto, quero deixar muito claro aqui, por exemplo, o Lucas Moura, o próprio Caleri, que não tá numa fase boa, máximo respeito a esses caras. Mas a gente sabe, e eles sabem, que estão devendo em campo, né? Então eu espero aí que o Zubeldia consiga repensar algumas coisas para mudar a formação do time e dar mais oportunidade para jogadores que a gente tem no banco de reserva, até porque a gente vai precisar fazer essa reformulação pro ano que vem. E falando em reformulação, né? A diretoria do São Paulo tá com a teimosia de querer renovar o contrato de Rafinha e Luiz Gustavo, jogadores aí de 38, 39, quase 40 anos, né? Já no fim da carreira, e eu não sei se seria uma boa renovar com esses caras primeiro, porque segundo informações de alguns portais, né, são salários aí que somados beira quase 1.200.000, né, e a gente não tem esse dinheiro pra ficar bancando esses jogadores aí que, infelizmente, o tempo deles está acabando no futebol, né, pelo menos dentro de campo. Acho que o São Paulo, se quiser dar algum cargo pro Rafinha ali pra atuar junto com a comissão técnica, acho que ele é um cara importante, a figura de líder, acho que seria legal o Rafinha começar a estudar um pouco, quem sabe trabalhar nas categorias de base do São Paulo, levar a experiência dele pros meninos ali de Cotia, né? Pra ver se eles vêm já com uma certa cancha aí de futebol profissional, tendo um cara como o Rafinha ali trabalhando com eles em Cotia. O que vocês acham dessa ideia? Vocês gostariam de ver o Rafinha atuando em Cotia? Deixa aí nos comentários, pessoal. O jogo dessa noite, né, vai passar na TV Globo e no Premiere às 9h45, né? Lembrando, em Campinas, o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. Minha mãe acha muito bonito, por sinal, o nome desse estádio do Guarani, né? Onde a gente foi campeão brasileiro, inclusive, lá em 86, se eu não me engano. Me falha a memória. Mas eu vou pedir o perdão de vocês aí, tem muita coisa na minha agenda aqui, não é sempre que a gente vai ter uma boa memória pra lembrar os anos de cada título que o São Paulo conquistou. Aliás, foram muitos, né? Então não tem como lembrar de todos os títulos, o ano exatamente que foi, a gente lembra mais do número, né? Ainda mais que eu tô ficando velho também, chegando já perto dos 40 anos aí, então a memória vai começar a falhar mais e mais. E é isso aí, pessoal, eu espero que a gente possa comemorar uma vitória do nosso São Paulo essa noite. Espero que o São Paulo
venha a campo melhor. Eu tenho medo quando o São Paulo fica muitos dias sem jogar aí pra depois retomar as competições oficiais, porque geralmente as experiências não são boas, né? Geralmente o pessoal vem a campo aí com uma preguiça, parece comer uma feijoada e depois entrou em campo, né? Uma perna cansada do caramba, sendo que ficou vários dias de folga aí. Mas vamos ver o que o elenco tricolor vai preparar pra gente essa noite, beleza? Eu volto mais tarde aí pra fazer nosso tradicional pós-jogo. Espero aí comemorar com vocês uma vitória do nosso tricolor. Então é isso aí, vamos São Paulo e que a gente consiga essa vitória essa noite. Valeu!